Começa agora. Aedas no ar. É hora de se informar sobre a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Eu sou Lucas Jerônimo e este é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a AEDAS, que é a assessoria técnica independente dos atingidos e atingidas nas regiões 1 e 2 da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias. Por aqui fazemos memória das 272 pessoas que perderam suas vidas naquele dia 25 de janeiro de 2019 e renovamos o nosso desejo de justiça e reparação integral. Nesta edição tem assunto importante, vamos falar sobre a transparência dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial de Reparação, que são os projetos de fortalecimento dos serviços públicos para as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, que atingiu 26 municípios da Bacia do Paraupeba e Represa de Três Marias. Nesta edição tem assunto importante, vamos falar sobre a transparência dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial de Reparação, aqueles que são os projetos de fortalecimento dos serviços públicos para as comunidades atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, que atingiu 26 municípios aqui da nossa região. Você está ouvindo Aedas no ar. Ei, gente, vocês sabiam que os anexos 1.3 e 1.4 do Acordo de Reparação trazem recursos importantes para fortalecer os serviços públicos? Estamos falando de investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento social. O anexo 1.3 destina 2,5 bilhões de reais para projetos em 25 municípios da Bacia do Paraupeba. Já o anexo 1.4 é exclusivo para Brumadinho, com 1,5 bilhão de reais voltado à reparação socioeconômica do município. Fiquem ligados e acompanhem como esses recursos estão sendo aplicados. E para entender melhor essa parte do acordo de reparação, entrevistamos Daniela Campos, da equipe que acompanha os anexos 1.2, 1.3 e 1.4 do acordo. Seja bem-vinda, Daniela. E para começar, qual é a principal diferença entre os projetos dos anexos 1.3 e 1.4 e os projetos do anexo 1.1? Olá, Lucas. Olá, ouvintes do Aedas no ar. Então, a principal diferença entre os anexos 1.3 e 1.4 e o anexo 1.1 está nos objetivos dos projetos e na forma de participação das pessoas atingidas em cada um desses anexos. Os dois são voltados à reparação socioeconômica, só que no anexo 1.1 prevê que os projetos sejam direcionados às demandas das comunidades atingidas, e os projetos dos anexos 1.3 e 1.4 devem ser voltados ao fortalecimento dos serviços públicos. Em relação à participação, o Acordo Judicial firmado em fevereiro de 2021 estabeleceu que as pessoas atingidas terão a participação assegurada na concepção, formulação, execução, acompanhamento e avaliação dos projetos do anexo 1.1. Já em relação aos anexos 1.3 e 1.4, está previsto que os atingidos atuarão apenas na priorização e no acompanhamento dos projetos. A etapa de priorização aconteceu durante a consulta popular e o acompanhamento vem sendo feito com o auxílio das assessorias técnicas. Então, devido a essa limitação estabelecida nos termos do acordo, as pessoas atingidas não têm poder de decisão em relação à escolha desses projetos. A decisão final cabe sempre aos comprometentes. O processo de consulta popular aconteceu entre os dias 5 e 22 de novembro de 2021. Eleitores de 26 municípios opinaram sobre as prioridades dos projetos a serem executados pelos anexos 1.3 e 1.4, parte do Acordo Judicial de Reparação de Danos do rompimento das barragens da mineradora Vale, em Brumadinho. A consulta popular aos povos e comunidades tradicionais nas regiões 1 e 2 aconteceu em 2022. Isso porque a consulta de 2021 não foi adequada aos PCTs naquele momento, tendo que ser realizada uma nova consulta
a partir das especificidades dessas comunidades. A votação pelo aplicativo MG App e pelo portal do Cidadão MG contou com o apoio da assessoria técnica independente para facilitar o acesso nos territórios. Ei, Daniela, e como tem se dado o acompanhamento das pessoas atingidas desses anexos? O acompanhamento das pessoas atingidas dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4 tem sido dificultado pela falta de informações. O monitoramento depende de repasses realizados pelas instituições que estão envolvidas na execução dessas iniciativas. Nos anexos 1.3 e 1.4, os projetos são executados pela Vale, quando ela tem a obrigação de fazer e pagar, ou pelas prefeituras municipais, que é o caso dos projetos convertidos. Os projetos convertidos, quando a obrigação de pagar é da Vale, mas a de fazer é da Prefeitura. A fiscalização fica a cargo dos comprometentes, que são apoiados por uma auditoria independente que é realizada pela Fundação Getúlio Vargas. A FGV deve elaborar relatórios mensais para informar sobre a execução das iniciativas. E o acordo prevê que as informações sejam disponibilizadas em uma ferramenta de consulta online. Já no caso dos projetos convertidos, após cobrança das pessoas atingidas, as prefeituras assinaram termos aditivos aos termos de compromisso originais de cada projeto que está sobre a sua responsabilidade, comprometendo-se com a transparência das informações em seus portais institucionais. Apesar dessas definições, que obrigam a divulgação das informações, a transparência não tem sido realizada de forma clara, integral e na temporalidade necessária para o controle social das pessoas atingidas. E nós sabemos que a transparência é muito importante em uma democracia, porque faz com que os cidadãos possam confiar mais nas instituições e se sentirem mais engajados no processo democrático. Ainda mais, em um contexto de reparação após um rompimento de barragem, com uma série de violações de direitos em que as pessoas atingidas anseiam para que essas ações reparatórias, de fato, cheguem nas comunidades. Exatamente, Lucas. A principal cobrança das pessoas atingidas em relação aos anexos 1.3 e 1.4 tem sido justamente com relação à transparência. Durante todo o ano de 2024 e nesse primeiro trimestre de 2025, a AEDAS tem recebido diversas solicitações de comunidades atingidas sobre os projetos de fortalecimento das políticas e serviços públicos. Essas solicitações, em geral, tratam sobre o acesso à informação, pedidos de melhorias no site da auditoria e maior transparência sobre os projetos em execução pelas prefeituras. A título de demonstração, durante o ano de 2024, a AEDAS realizou 137 atendimentos sobre os projetos dos anexos 1.3 e 1.4, sendo 53 atendimentos na região 1 e 84 na região 2. Recebemos também 81 demandas sobre o assunto, sendo 46 demandas que vieram da região 1 e 35 da região 2. Daniela, quando falamos desses projetos de fortalecimento de políticas públicas, estamos falando de um dinheiro público, certo? São recursos da reparação, direito do povo, após um desastre-crime que, inclusive, resultou na morte de 272 pessoas. Enfim, são recursos da reparação que não podem ser usados pela Vale ou pelas prefeituras municipais como propaganda comercial ou política. Essa é uma das reclamações das pessoas atingidas? Sim, Lucas. O uso das obras da reparação para essa propaganda política indevida tem sido atualmente uma das reclamações mais frequentes das pessoas atingidas. Em 14 de maio do ano passado, a AEDAS, a pedido das pessoas atingidas, enviou o ofício número 38, solicitando a utilização do selo Reparação Brumadinho nos projetos da reparação e a aplicação de multa em caso de descumprimento pela Vale ou pelas prefeituras. A partir dessa solicitação dos atingidos e das atingidas, os comprometentes comunicaram, através do ofício 593 de 2024, no dia 1º de julho do ano passado, algumas medidas tomadas para a garantia da utilização desse selo, como a assinatura dos aditivos aos termos de compromisso já assinado pelas prefeituras, a obrigatoriedade da transparência das informações dos projetos convertidos nos portais institucionais dos municípios e a inclusão da conferência do selo nas vistorias que são realizadas pela auditoria da FGV. Apesar disso, as denúncias de irregularidades na divulgação dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4
1.4 continuam sendo frequentes nos territórios atingidos. E a pedido das pessoas atingidas, a AEDAS tem monitorado a transparência desses projetos do anexo 1.3 e 1.4 de fortalecimento das políticas públicas. O que a equipe técnica da assessoria tem observado e repassado para as comissões de atingidos. Isso mesmo, Lucas. A AEDAS tem uma equipe específica que é responsável pelo acompanhamento dos anexos 1.3 e 1.4. Nesse acompanhamento, a gente tem notado o descumprimento dos termos de compromisso das prefeituras, que não têm disponibilizado em seus sites oficiais um campo específico e de fácil acesso para a publicação das informações sobre os projetos que foram convertidos e que estão sob responsabilidade da Prefeitura. Além disso, tem sido comum encontrar no site da FGV Auditoria, o Projeto Rio Paraupeba, a seguinte mensagem, abre aspas, a Prefeitura Municipal não respondeu o formulário com a solicitação de informações para o monitoramento desse projeto, até o prazo acordado. Dessa forma, não haverá reporte de informações sobre as atividades realizadas nesse período. Fecha aspas. Essa mensagem indica o não cumprimento pelas prefeituras dos termos de compromisso, em que os municípios se comprometeram a assegurar a transparência e o acesso público das informações sobre o andamento dos projetos, enviando esses dados de forma periódica para a auditoria. Esse descumprimento tem dificultado o monitoramento pelas pessoas atingidas dos projetos convertidos. A gente vai para um intervalo, é bem rápido. Fique com a gente, voltamos já. Estamos apresentando AEDAS no ar. Voltamos a apresentar AEDAS no ar. Voltamos. Por aqui, Lucas Jerônimo e o AEDAS no ar, informativo da Assessoria Técnica Independente dos atingidos e das atingidas pelo rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em janeiro de 2019. Além de nos encontrarmos por aqui no rádio semanalmente, te atualizamos sobre os temas da reparação no nosso site, o aedasmg.org, e nas nossas redes sociais, pelo @aedasmg. Hoje, o AEDAS no ar traz uma entrevista com Daniela Campos, da AEDAS, sobre os anexos 1.3 e 1.4 do Acordo Judicial de Reparação. A gente segue então com mais informações. Daniela, nos territórios de Brumadinho e da região 2, temos os agentes multiplicadores, chamados de AGMs. Quem são os AGMs dos anexos 1.3 e 1.4 e qual o seu papel? Os AGMs são agentes multiplicadores de informação. Então, são pessoas atingidas das comunidades que participam de reuniões e encontros específicos para se aprofundarem na discussão sobre os projetos de fortalecimento dos serviços públicos. Sendo assim, são pessoas atingidas dos territórios que acompanham com mais proximidade o andamento dos projetos dos anexos 1.3 e 1.4, apresentando denúncias, solicitando acesso à informação e o envio de ofícios para a Vale, prefeituras e instituições de justiça. Ou seja, os AGMs do 1.3 e do 1.4 são lideranças que atuam com o objetivo central de qualificação e especialização dos temas desse anexo, promovendo maior qualidade e amadurecimento nas decisões tomadas pelas comissões. Daniela, você pode nos dar um panorama das principais pautas, das principais cobranças das pessoas atingidas por município que a AEDAS assessora? Posso sim, Lucas. Em Brumadinho, as principais cobranças têm sido com relação à não disponibilização de informações sobre os projetos convertidos, como os estudos de impacto de vizinhança, estudos de impacto ambiental, alvarás, projetos arquitetônicos e demais documentos técnicos que são pertinentes aos projetos. O principal destaque tem sido a cobrança em relação ao projeto das casas populares, que teve uma mudança no local de implantação do projeto
e da empresa que foi contratada para execução, sem a atualização dessas informações no site da Prefeitura e da FGV Auditoria. Também têm sido frequentes as denúncias de irregularidades na divulgação dos projetos do anexo 1.4 pela Prefeitura de Brumadinho, que tem compartilhado materiais de comunicação sem a devida menção ao acordo judicial e sem a utilização do selo Reparação Brumadinho. Em Betim, a principal reivindicação é que o saldo remanescente do anexo 1.3 seja revertido em projetos para a região do Citrolândia, além de pautar ações de fortalecimento do atendimento de saúde na região atingida. Em Igarapé, a principal demanda é que os projetos contemplem as comunidades atingidas de Brejo, Beverly e Santa Ana, e que os recursos sejam direcionados à melhoria da saúde nessas 3 comunidades. Em Joatuba, as principais demandas têm sido com relação ao projeto de garantia de energia fotovoltaica e o projeto de construção e equipagem do Complexo de Saúde de Joatuba. Em Mário Campos, a principal cobrança tem sido por uma reunião junto à nova gestão municipal, para que as iniciativas do anexo 1.3 possam reparar os danos específicos do município. Em São Joaquim de Bicas, a principal demanda está relacionada aos projetos de pavimentação asfáltica, que foram convertidos e estão sendo executados pela Prefeitura. As comunidades têm denunciado a má qualidade das obras. Os povos e comunidades tradicionais têm cobrado uma maior agilidade na conclusão do detalhamento e início dos projetos. Em Brumadinho, os quilombos aguardam o início das obras de construção dos centros culturais. Na região 2, em Igarapé, aguardam a construção do Centro Cultural de Referência para os PCtramas. Em Mário Campos, o início do projeto de fortalecimento das práticas alimentares dos PCtramas. Em Betim, Joatuba, Mateus Leme e São Joaquim de Bicas, os PCtramas cobram o início da execução dos projetos que visam a garantia de acesso à água. Ei, Daniela, e os povos e comunidades tradicionais também têm cobrado e acompanhado a execução dos projetos de fortalecimento de políticas públicas, né? Então, atualmente, os projetos pleiteados pelos povos e comunidades tradicionais estão em diferentes etapas. Alguns estão em detalhamento pela Vale, junto às comunidades, e outros já estão na fase de execução, com a ordem de início emitida pelos comprometentes. É importante lembrar que o início da execução do projeto não significa o início das obras. A previsão é de pelo menos mais um ano após o início do projeto, até que de fato se iniciem as obras. Isso acontece porque existem diversas etapas até a realização da obra em si, como, por exemplo, a assinatura do termo de compromisso, o envio da documentação fundiária, o planejamento detalhado do projeto, obtenção das licenças, a apresentação do projeto executivo para a comunidade, o planejamento da obra e, por fim, a execução do projeto e a entrega técnica. Nesse sentido, a principal cobrança das comunidades tradicionais tem sido por uma maior rapidez nesses processos, para que a execução das obras seja efetivamente iniciada e as unidades territoriais tradicionais possam ter parte dos seus danos reparados. Daniela, um dos principais questionamentos das pessoas atingidas diz respeito aos saldos que alguns municípios têm. Você poderia nos explicar o que são esses saldos? Então, esses saldos, eles são os valores que cada município ainda tem à sua disposição para a execução de novos projetos. Esse valor considero que ainda está disponível, ou seja, que não foi reservado para os projetos que estão com a ordem de início autorizada e considera ainda um valor de 25%. É uma reserva para garantir a conclusão dos projetos que já foram iniciados. Certo. E as prefeituras ou as IJs já sinalizaram o que deve ser feito com esses saldos? Então, esses saldos devem ser utilizados para a execução de novos projetos, de acordo com a priorização indicada pelas pessoas atingidas na consulta popular. Os comprometentes são os responsáveis pela aprovação desses novos projetos. Essa aprovação é feita a partir de uma análise de viabilidade técnica e financeira. O acompanhamento financeiro dos anexos tem sido realizado pelos comprometentes a partir dos relatórios mensais que são apresentados pela FGV Auditoria. O acordo definiu que a aprovação e o início da execução de novos projetos serão realizados em etapas, respeitando uma reserva de 25% do teto financeiro dos projetos que já foram aprovados, para garantir que esses projetos já iniciados sejam concluídos. Sendo assim, a utilização do saldo disponível para execução de novos projetos depende da disponibilidade de recursos financeiros.
observada essa reserva já citada e respeitando o resultado da consulta popular. No site do Projeto Rio Paraopeba, no campo de situação das iniciativas, é possível que vocês consultem os projetos que poderão ser executados com o saldo disponível em cada município. Esses projetos estão com status de em definição de viabilidade frente ao saldo disponível, em análise pela FGV ou em detalhamento pela Vale. É importante ressaltar que, enquanto não é dada a ordem de início pelos comprometentes, não é divulgado o valor, o objetivo e a duração do projeto, o que dificulta o acompanhamento da utilização do saldo disponível em cada município pelas pessoas atingidas. Daniela, muito obrigado pelas informações. Tenho certeza que você contribuiu e muito na compreensão sobre os anexos 1.3 e 1.4, que são os projetos de fortalecimento de serviços públicos. Por nada, Lucas. Nós da equipe que acompanhamos o anexo 1.3 e 1.4 estamos sempre disponíveis para qualquer dúvida que vocês tenham. Vamos continuar acompanhando por aqui e cobrando, junto com as pessoas atingidas, mais transparência no andamento desses projetos. E para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela companhia e esperamos você na semana que vem em mais uma prosa aqui no Aedas no Ar. Um abraço e até mais. Este programa é produzido com recursos provenientes do Acordo de Reparação. Honramos a memória de 272 joias ceifadas no rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Esta edição teve produção de Valmir Macedo e Felipe Cunha. A edição de áudio é de Lucas Jerônimo, o design gráfico do programa no YouTube e nas nossas redes sociais é de Júlia Rocha e Wagner Paulino. A coordenação da equipe de comunicação é de Elaine Bezerra, sob a gerência de Diva Braga, gerente-geral de participação informada do projeto Aedas Paraopeba.